Boa noite a todos. Boa noite. Vou perguntar de novo. Tá muito fraco, tá tudo dormindo. Vamos lá. Ficou cansado, né? Vou chegar até aqui, mas tá certo. É assim mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com alegria, com amor de estarmos todos aqui juntos, unidos, para que estejamos dando o melhor de nós e ofertando também as energias maravilhosas divinas que esses irmãos nos doam e nós, em contrapartida, possamos doar também a esses irmãos, sendo permissíveis para que esses espíritos de luz, para que Jesus esteja trazendo em nós as bênçãos amorosas, as bênçãos de Deus. E para que o possamos fazer isso, lembremos sempre de que temos que pedir licença ao nosso amigo querido José de Mococa, que é o mentor da Casa de Caridade, que nos auxilia, nos oferta sempre esse amor e esse carinho. E todos nós, na carreira evolutiva em que estamos a desempenhar, a crescer e evoluir, sabemos de que passaremos e passamos por dificuldades. Não somos perfeitos, somos imperfeitos, temos os nossos momentos baixos, em que deixamos as energias caírem, mas também temos que nos apegar a Deus e a Jesus e lembrarmos de que existem esses amigos queridos, existe essa casa de caridade que nos favorece com a sua energia de paz. E é isso que nós temos que nos lembrar. Chegaremos um tempo que entenderemos melhormente as palavras de Leon Denis, que nos fala: tendes como templo o universo. Pois, por enquanto, vamos nos agrupando entre irmãos, em templos espíritas, templos religiosos, não importa quais sejam esses, espíritos católicos, evangélicos, mas para estarmos destinando o amor para aqueles que estão perto de nós. Pois é isso que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é isso? A religião não importa, o importante é o que façamos dos nossos atos e o que estamos a aprender da religião que estamos a seguir. Pois senão estaremos pulando de galho em galho, nunca estaremos satisfeitos com nenhuma casa de caridade, com nenhuma religião, com nenhum trabalho, comparemos os outros, mas na verdade somos nós mesmos. Somos nós que estamos fragilizados interiormente. Como estarmos superando isso? Através do Evangelho de Jesus, através da humildade, através das bênçãos em que a espiritualidade maior tem nos aplicado sempre, nos impulsionando para frente, porque ninguém está sozinho. Aparentemente, na Terra podemos parecer que muitas vezes somos solitários, sozinhos, mas não estamos. Sempre estamos bem acompanhados. Por isso estamos aí no Setembro Amarelo, questão do suicídio. Temos que conversar, temos que buscar, temos que dialogar. Ninguém consegue superar-se sozinho. Precisamos da espiritualidade maior, precisamos de um amigo, pois às vezes nós entramos em um vulcão dentro de nós mesmos que não sabemos o que fazer. Não sabemos o que operar, não sabemos como agir. É um momento de chorar, é um momento de abraçar, é um momento de se render, é um momento de se ajoelhar, é um momento de pedir, é um momento de favorecer com que alguém te ajude, com que alguém favoreça. É para isso que nós estamos na Terra, para ajudarmos uns aos outros. Assim, estava esses dias andando com a Karen e ela me disse: se não estamos na Terra para fazer a caridade, estamos aqui para fazer o quê? Vamos passar para fazer o quê? Buscar só a nós mesmos, para o nosso querer, o nosso egoísmo? Então vamos buscar, vamos adquirir, que vamos conseguir. Gente, quem hoje vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Priscila Candelária, vai nos falar hoje, entendeu? Hoje, fazer igual a Sandra, hoje é quarta-feira, 20 horas e 4 minutos, dia 6, de setembro, assim você tem que falar, para que a gravação depois o pessoal saiba hoje. Mas é verdade, é legal isso. E estaremos hoje então ouvindo, e ela vai falar de uma coisa muito interessante. Tudo passa. Não continue a frase, hein? Tudo passa. Ela vai dar continuidade na frase, Vamos lá. Igual a palestra, viu, Priscila? Deixa bem cedo. Boa noite a todos. Boa noite. Então, como é tradição, a aguinha. Então, iniciando hoje mais um trabalho da espiritualidade maior, cujo qual nós aqui nos dispomos para também recebermos, nós hoje vamos falar sobre a temática Tudo Passa. Nós vejamos, nós sabemos que estamos entrando no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Eu poderia vir aqui trazer inúmeros casos do que acontecem com os suicidas, de como que os suicidas ficam do outro lado,
para que nós previnamos o suicídio. No entanto, hoje nós preferimos trazer uma mensagem como se fosse de estímulo para tanto prevenir o suicídio, tanto quanto para aqueles irmãos que se emaranharam nessas teias do suicídio, possam se levantar um pouco. Porque muitas vezes nós falamos assim, minha nossa, mas no suicídio passam-se séculos para se recuperar. Disso nós sabemos. Mas e os corações que precisam se aconchegar? E os corações que precisam, na verdade, estar buscando novas graciosidades, vamos dizer assim, porque a gente vê tanta coisa no mundo que, na verdade, não vale a pena contar. Então, hoje, nós vamos falar sobre o tudo passa. Mas há pessoas que vão falar assim, mas tudo passa mesmo? Porque, às vezes, realmente, como o Rafa nos disse, nós estamos com um vulcão dentro de nós. E muitas vezes nós não conseguimos lidar com as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Muitas vezes nós vamos falar assim, misericórdia, eu não vou conseguir, o que eu faço agora? E então nós nos lembramos do tudo passa. Há dias na terra em que nós estamos felizes, outros que tristes, nossos passos, antes ligeiros, se fazem mais contados. Nós estamos em outros dias com um sorriso no rosto, no entanto em outros, o senho como que fechado, triste, ele vai revelar as paisagens do nosso coração. Só que tudo passa no mundo. E para essa temática se desenvolver, nós trouxemos vamos dizer, uns versículos em que em Eclesiastes é muito famoso sobre o tempo e a duração do tempo. Em Eclesiastes, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 11, assim é dito: há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga? Observo a tarefa que Deus deu aos homens para que dela se ocupem. Tudo o que ele fez é apropriado em seu tempo. Também colocou no coração do homem o conjunto do tempo, sem que o homem possa atinar com a obra que Deus realiza desde o princípio até o fim. Então vejamos que interessante. Para tudo na terra há um tempo para que se concretize um propósito divino, cujo qual nós sabemos é a nossa evolução. E no finalzinho nós vemos que ele fala que Deus colocou no coração do homem o conjunto do tempo. São todas as realizações, todos os atributos divinos e experiências necessárias para que nós estejamos desenvolvendo estes atributos e trazendo ele à tona. Portanto, em cada tempo nós vamos estar vivendo uma coisa. No entanto, este tempo passará e virão outros dias. Interessante notar que muitas vezes nós sabemos que no mundo há livros e livros em que as pessoas falam este livro é famoso, aquele livro é famoso. Nós temos um pequeno livrinho cujo qual, na infância de muitos, foi um livro muito querido e também para a gente grande, os adultos, também ele é querido, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Este grande livro, que para mim é um livro belíssimo, que casa muito com muitos ensinamentos da doutrina espírita. Hoje nós vamos contar um trechinho da história do Pequeno Príncipe. E quem é este Pequeno Príncipe? É um menininho de cabelos loirinhos, uma roupinha jeitosa diferente, em que habitava o asteroide B612.
Nesse asteroide tinham 3 vulcões e uma bela rosa que caiu do espaço como uma sementinha e germinou. O Pequeno Príncipe ali esteve com esta rosa e teve que cuidar da mesma. Esta rosa era bela, bonita, mas também muito vaidosa. Ela dizia para ele: eu sou a única da minha espécie em todo o universo. E o Pequeno Príncipe assim acreditava. Mas ele, na verdade, se achou em conflito consigo mesmo, porque olhando para aquela rosa, ele falou: eu não sei definir o que eu estou sentindo com essa rosa. Então ele sentiu medo, porque ele sentia amor, mas ele não sabia então, dentro daquele amor, como se portar. Então ele foge. Ele pega e entra dentro de um aviãozinho e tem uma aventura em inúmeros planetas. Até que certa feita ele cai aqui na Terra. E aqui, depois de tanto andar sobre areias, pedregulhos, sobre a neve, ele encontra um caminho. Todos aqueles caminhos que ele encontrou desembocariam nos seres humanos, em nós, nos homens. E aí o que ele realiza neste caminhar? Ele caminha, caminha e se depara com um jardim todo florido. E ali ele fala assim: bom dia. E aquelas espécies de flores então respondem para ele: bom dia. Quem sois vós? Nós somos rosas. E então o Pequeno Príncipe se deparou com aquilo e disse: meu Deus, mas a minha rosa não era única no mundo, e diante de mim há 5.000 outras rosas semelhantes à rosa que eu tinha. Ela não me disse que era única. E então ele ficou bem triste, porque ele pensava que a sua rosa era realmente única. E então ele pensou de si para consigo: era bem capaz que a minha rosa começasse a tossir, e tossindo ela fingisse que estaria a morrer para que eu tivesse que cuidar dela, e fingindo eu teria que cuidar da mesma, pois que era bem capaz de que ela, vaidosa do jeito que é, morresse para me humilhar. Olha só, tenho 3 vulcões pequenininhos no meu planeta, estes que não passam nem do meu joelho, e um que deve estar extinto, e uma rosa que é comum, igual a todas as outras rosas que hoje encontrei. Isso não faz de mim um grande príncipe. E então ele deita na relva e começa a chorar. Neste choro em que ali ele se encontrava, ele se depara com a pequena e grandiosíssima, que eu adoro, raposa. A raposa chega para ele e diz: bom dia. E ele responde: bom dia. Mas ele procurava essa raposa e ele não encontrava. E ela, toda faceira, diz o seguinte: eu estou aqui, bem debaixo da macieira. E o Pequeno Príncipe fala: quem sois vós? Você é muito bonita. E então a raposa diz: eu sou a raposa. O Pequeno Príncipe lhe devolve: ah, vem brincar comigo, eu estou tão triste. E a raposa lhe responde: desculpe, eu não posso, porque ninguém me cativou. Tu não me cativastes ainda, portanto não posso brincar com você. E o Pequeno Príncipe diz: ah, me desculpe, mas o que significa cativar? E a raposa continua: ah, você não é daqui. O que você procura? Eu procuro seres humanos. E o que significa cativar? Ah, os humanos? Ah, não gosto tanto deles, são desagradáveis. Os humanos me caçam, eles têm espingardas. No entanto, a única coisa interessante neles são as galinhas. E as galinhas são os alimentos das raposas. Então, mas o que significa cativar? E aí a raposa lhe responde finalmente: significa criar laços. Criar laços? Sim, criar laços. Isso é uma coisa muito esquecida entre os seres humanos, porquanto este criar laços em inúmeros momentos de nossas vidas, fazendo um terreno da história,
Ele significa estarmos lembrando que na doutrina espírita significa nada mais nada menos do que estarmos nos relacionando pela moral do Cristo. E então, inúmeras vezes nós pensamos, cativar significa criar laços. E voltando à historinha do Pequeno Príncipe. Só um momento. Voltando na historinha então do Pequeno Príncipe, ela lhe responde que é criar laços. E olha que belo que ela vai dizer. Ela diz o seguinte para ele: na verdade, cativar não é nada mais, nada menos do que precisarmos reciprocamente um do outro. Como nós não nos conhecemos, eu não preciso de você, não tenho necessidade de você, você não necessita de mim. No entanto, se tu me cativares, eu terei necessidade de ti, porquanto você não será diferente, porque nós nos conheceremos. Veja bem, você para mim no momento é um garoto igual a 100 mil outros, e eu para ti sou uma raposa igual a 100 mil outras. No entanto, se me cativares, teremos necessidade um do outro, seremos importantes um para o outro, teremos necessidade um do outro. E então o Pequeno Príncipe responde: ah, eu começo a entender, eu tenho uma rosa, eu acho que ela me cativou. E ali ele começa a ter aquela viradinha de chave para o entendimento da sua rosa, que era sua. E então a raposa continua e olha para ele e fala o seguinte: ai, mas a vida é tão monótona como eu a levo. Eu caço as galinhas, os homens me caçam. As galinhas e os homens são todos parecidos uns com os outros. Mas, olha só, para mim isso é bem entediante, porque eu não vejo nada além nestes. Cativar é como se o sol abrisse em meu coração, pois que eu conhecerei passos que serão diferentes. Quando os teus passos se aproximarem da minha toca, eu de lá sairei, porque os seus passos serão para mim como se fossem música, me chamarão de uma forma diferente. Vê o trigo que está lá naquele campo, ali distante? Eu não como pão, eu não me alimento de pão. Para mim, o trigo não tem importância alguma. No entanto, como você tem cabelos dourados, se você me cativar, eu passarei a olhar o trigo e sentirei saudades de ti. Para mim, quando o vento balouçar no trigo, eu sentirei saudades, admirarei e gostarei do vento balouçando este trigo. Por favor, me cative. E então o Pequeno Príncipe lhe responde: ah, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho muitos amigos para fazer e muitas coisas para conhecer neste planeta novo ao qual eu estou. E então a raposa lhe responde: a gente só conhece bem as coisas às quais nós cativamos. Os homens hoje em dia não têm tempo para mais nada. Eles basicamente compram tudo pronto nas lojas, mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Então, se queres um amigo, me cative. E o Pequeno Príncipe lhe diz: ah, mas então o que eu faço? O que eu posso fazer? Como eu posso te cativar? Você aí na relva, sente um pouquinho do meu lado, mas sente distante. Eu vou te olhar do canto de olho e ali você vai ficar caladinho, porque a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. E cada dia mais que você voltar aqui, você senta mais perto de mim. Assim me cativará. E assim o Pequeno Príncipe começou a cativar a raposa. No outro dia, ele volta para cativar mais um pouquinho essa raposa. Só que ele volta num horário diferente daquele dia anterior. E a raposa então lhe responde: você tem que voltar num horário conhecido. Pois que, por exemplo, se você voltar às 4, desde as 3 já começarei a ser feliz. Conforme o tempo for passando, eu me sentirei feliz. E às 4 horas
eu estarei inquieta e agitada, eu descobrirei o preço da felicidade. Se você voltar a qualquer momento, eu nunca saberei por um momento para que eu possa preparar o meu coração. Então, é necessário um ritual ou um rito. E o Pequeno Príncipe lhe pergunta, o que é um ritual? O que é um rito? Ah, isso também é uma coisa muito esquecida. É aquilo que faz um dia ser diferente do outro ou aquilo que faz uma hora ser diferente da outra. Por exemplo, os meus caçadores têm um ritual. Eles, a todas as quintas-feiras, vão bailar com as moças da aldeia. E então eu tenho férias, porque eu posso caminhar por sobre as vinhas e eles não me caçam. Então eu conheço o preço das férias. Para mim é um dia muito feliz e maravilhoso. E então o tempo passou. O Pequeno Príncipe cativou a raposa e a raposa ficou cativada. Só que chegou o momento da partida, já que o Pequeno Príncipe estava naquele planeta, ou seja, no planeta Terra, apenas para passar pelas experiências necessárias para voltar para a sua rosa. E então, a raposa, naquele momento da despedida e do adeus, fica triste. E ela diz para ele, eu vou chorar. E o Pequeno Príncipe lhe responde, mas foi a culpa tua, porque veja bem, eu não queria te fazer mal, mas você quis que eu te cativasse. É verdade, mas você vai chorar. Sim. Mas você não ganha nada com isso. Ganho sim, por causa da cor do trigo. Quando eu olhar para o trigo, lembrarei de ti. E aí, o Pequeno Príncipe fica a olhar para a raposa. E a raposa então lhe diz, vá ver de novo aquelas rosas. Você verá que a tua rosa é única no mundo e é diferente de todas as outras. Volte até mim para dizer adeus e eu te entregarei de presente um segredo. E então o Pequeno Príncipe se desloca até as rosas daquele jardim que no primeiro momento ele se encontrou. E ali ele diz para aquelas rosas, vocês não se parecem em nada com a minha rosa. Vós não sois nada, porquanto, para mim, a minha rosa é única no mundo. É claro que um transeunte passando por aqui vai olhar para vós e vai simplesmente dizer que é semelhante, iguaizinhas à minha rosa. No entanto, para mim, a minha rosa é a coisa mais importante que existe, pois foi ela que eu coloquei sob a redoma, foi ela quem eu reguei, foi ela quem eu abriguei sob um paravento, foi dela ainda que eu arranquei e matei algumas larvas, menos 2 ou 3 para que virassem borboletas. Vós não sois importante. E então as rosas ficaram até desconcertadas, um pouco tristes. E ele então continua. Vós sois belas, mas vazias. Ninguém pode morrer por vós. No entanto, pela minha rosa, eu tudo faria. Por ela eu morreria, pois é ela em que meu coração se sentiu cativado. E então, o Pequeno Príncipe retorna para a raposa e ele diz o seu adeus. E a raposa diz, adeus. Eis o meu segredo. Ele é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi o tempo que perdestes com a tua rosa que fez dela importante. E veja bem, os homens já se esqueceram desta verdade, mas vós não deveis esquecê-la. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. A beleza dessa frase que no mundo corre, desse livrinho, que é o 3º mais vendido do mundo, é belo. Porque vejamos, Exupéry vai nos mostrar a importância de cativar no bem e não no mal. Porque o mal é passageiro. Veja bem, o mal, ele sempre é uma estrutura que em nós é desarmonia,
é uma estrutura que em nós é uma experiência passageira, é tal como o tempo daqui em Eclesiastes, em que há um propósito, mas um propósito que não é permanência no espírito. E vejamos a beleza deste tudo passa. O Chico, certa feita, quando ele estava passando por muitas dificuldades, mas muitas mesmo, ele estava doente, todos estavam renegando a ele, ele simplesmente chega para Emmanuel e diz: ai, Emmanuel, rogue para a Mãe Maria Santíssima, por favor, algo, uma mensagem para que console meu coração. E então Emmanuel diz: eu vou trazer a mensagem. Passa uma semana e o Emmanuel retorna ao Chico. Chico, tome de papel e caneta. Mãe Maria Santíssima lhe responde. E aí o Chico, atento, foi começar a escrever. Escreva, Chico. Isto também passa. Ponto final. E aí o Chico falou: mas só isso? Sim, só isso. E então ele coloca aquela mensagem no pé da sua cama, já que ele estava doente e que ele estava passando por tantas dificuldades, a família o negando, tudo negando. E então ele começa a olhar aquela mensagem e surge então uma mensagem lindíssima do Chico. Tudo passa. Os dias de tristeza passarão, os dias de alegria passarão. Dias de felicidade, dias de tristeza são apenas experiências para os quais em nós, espíritos imortais, se transformarão em experiências acumuladas. E vejamos mais. Se nós estamos passando por dias de solidão, dias de saudade em nossos corações, em que aquele ente amado, ele está um pedacinho do nosso coração, como se fosse deslocado, vejamos bem, isso também passará, porque um dia nós também o reencontraremos. E se nós vemos o mundo do jeitinho que ele está, um mundo completamente caótico, um mundo parecendo bagunçado, não nos esqueçamos que Jesus é o timoneiro da nau chamada mundo, é o timoneiro do Brasil, é o timoneiro dos Estados Unidos, é o timoneiro de uma França, de uma África, é o timoneiro de todo e cada cantinho em que aqui nós estamos a habitar, nesta terra maravilhosa. E Jesus sabe que a destinação final do nosso mundo é um porto seguro, é um porto em que as águas outrora agitadas, tempestuosas, se farão tranquilas, onde os nossos pés possam repousar com toda a tranquilidade, porquanto as tormentas e agitações passarão. E vejamos a beleza, como diria um poeta, assim como a chuva que provoca dor no céu quando rasga o meio e o descerra, nós vemos a importância e a beleza, a ternura e a alteza de um arco-íris a lhe coroar após as tormentas e agitações. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. E lembremos ainda das palavras de Jesus: passarão os céus e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. E as palavras de Jesus é o reino dos céus, é a beleza, é o amor, é a vitória no bem. Olha a beleza disso. E para nós confirmarmos um pouquinho mais sobre a questão do tudo passa, eu gostaria de trazer uma informação interessante. Eu fui buscar no livro até do Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo, fui buscar no Boa Nova, mas aí eu me deparei com Vozes do Grande Além, cujo qual ali se traz mensagens psicofônicas, ou seja, de incorporação, pelo Chico Xavier. E ali o Arnaldo Rocha, que era presidente na época do Centro Espírita Meimei, centro ao qual o Chico frequentava, ele nos traz mensagens interessantíssimas. Uma das mensagens é de um espírito com o nome Cerinto. Espírito esse que causou enorme surpresa no grupo ao qual o Chico frequentava. Porque era um espírito que basicamente passou da sombra para a luz. Era um espírito extremamente revoltado, era um espírito que basicamente direcionava as mentalidades todas para o mal. Ele era um dirigente de inúmeras falanges espirituais que difamava, blasfemava, era um espírito envolto em completas sombras.
Na reunião de 24 de novembro de 1955, esse espírito veio novamente pelo Chico. E ele passa uma mensagem que emociona e até assombra a todos os presentes. Mensagem esta que eu, obviamente, não vou falar com as minhas palavras, mas vou ler, dada a beleza que esse espírito nos mostra. É uma prece, a famosa prece de Cerinto. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, depreco teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro, porque somente assim, ó Deus, piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que prece linda que um espírito como este nos traz. É emocionante. Um espírito que passou da sombra para a luz, espírito que estava séculos e séculos em sombras, nos demonstra que podemos trabalhar independente do que nós estivermos a fazer. Se estamos no erro, nós podemos corrigir este erro trabalhando no sentido do mesmo, como este espírito nos mostra. Ele era um espírito que comandava falanges no mal. Ele, se vendo na condição humilde dele, em que era um espírito pecador errante, agora ajuda todos aqueles que se fazem credores do Pai, porque são os que investem no mal. São aqueles que praticam o mal com consciência de causa, cristalizando a sua mente. A beleza de um espírito como esse é magnífica, nos dá esperança de continuar e de lutar. Nós sabemos, reencarnações virão, reencarnações virão, e virão no bem, virão para o bem, virão para o trabalho, virão para a reconquista, porque tudo passa e podemos recomeçar. Nós transformamos o passado com as nossas obras, e é isso o que este Espírito nos demonstra, porquanto se juntarão todos estes, os que trabalham ora no bem, os que estão ainda trabalhando no mal, se juntarão com os bons para construírem e fazerem a obra divina, a obra de Jesus, a obra de Deus como co-criadores desta criação divina. Isso é de futuro. Resta-nos, obviamente, entendermos. Nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que dar o nosso quinhão. Nós derramaremos lágrimas, só que, lembremos-nos, estamos nesse derramar de lágrimas, tal como a raposa,
em que derrama lágrimas olhando para o trigo, olhando e lembrando do pequeno príncipe, mas que é levada no bem e no amor. E é isso que hoje nós estamos a fazer aqui. Nós estamos buscando cativar no bem, cativar no amor, deixar o coração um pouquinho menos opresso, mais amoroso, mais feliz, mais, vamos dizer, ou menos desditoso, um coração que abrange um pouquinho mais a felicidade que a doutrina espírita nos vem trazer. Lembremos de uma outra coisa, só para nós já começarmos a terminar. No filme do Divaldo Franco, nós ali vemos os momentos em que ele vive com o seu obsessor, que era um padre. Nós sabemos que é recíproco, né? Obsedia e se é obsediado. E ele, convivendo com aquele obsessor, o padre, o cujo qual há 400 anos ele estava a conviver com este, e que ele tinha provocado seu suicídio, ele vivia pensando, meu Deus, eu quero arranjar um momento para que um dia eu possa te amar, porque este vai ser o meu milhão, eu quero te amar algum dia. E então se passaram anos e anos, lá quando ele tinha 36 anos de idade, antes dele psicografar o primeiro livro dele com a Joana, ele já fazia ensaios psicográficos, então ele se vê diante de um momento muito bonito. Ele recebe na mansão do caminho uma criança pequenininha, uma criancinha, uma menininha, e aí ele fica olhando aquela menininha e a Joana lhe diz, chegou o momento. E então aquele que era o padre, aquele que era o obsessor, aparece diante dele e fala assim, você vai cuidar dela? Você vai acolhê-la? Vou acolhê-la. E aquele diálogo se transcorre. E ele então diz, você sabe que ela é sua mãe. Era a mãe de seu obsessor. A mãe naquele século em que ele foi padre. E ele diz para aquele padre que agora seria um amigo eterno, porque na vida eterna não existem inimigos, existem amigos, existem irmãos. Ele diz para ele, vou criá-la como se fosse minha filha, vou amá-la, porquanto criando-a e amando-a será uma forma de amar-te, porque até então não tenho conseguido fazer. E então, naquele momento, aquelas espessas sombras se desfazem. O Divaldo então se vê numa nova etapa da sua vida. E a Joana de Ângeles aparece para o mesmo e entrega-nos uma frase que eu mesma fico olhando a todos os dias, como se fosse uma mensagem de estímulo ao coração. Divaldo, não te preocupes mais e siga amando. Porquanto, quando chegar o final dessa jornada, ao olhares para trás, verás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluires enquanto espírito. Se permaneceres assim, na consciência da imortalidade, da tua essência divina, quando chegar o momento final deste corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então vejamos, tudo que nos é colocado em torno de nós é para dar a oportunidade de nós evoluirmos como espíritos. Não é vingança, não é maldade, não, nada disso. Nas relações em que nós crescemos uns com os outros, nós sabemos, criamos responsabilidades, mas estas responsabilidades serão os instrumentais para a nossa evolução no futuro. E tudo isso visando o propósito divino da evolução, do amor e da criação de laços no bem, porque o nosso principal objetivo na Terra é cativar corações. Cativando primeiramente a nós mesmos, sabendo construir este amor em nossos corações, porque nós sabemos, há momentos difíceis em que nós olhamos para nós mesmos e falamos,
Meu Deus do céu, estou errando nisso de novo, mas eu não acredito. Eu quero evoluir. E aí a gente faz uma prece. E aí erra de novo, cai de novo, mas faz mais uma prece. Erra, cai de novo e faz outra prece. E aí a gente vai criando um hábito, que Joana de Ângeles vai nos dizer, é o hábito de amar. Amar a nós mesmos, amar ao outro, construindo o sentimento dentro do coração em nossas relações. Porque antes é melhor se calar do que muitas vezes falar. É melhor deixar de agir no mal e agir no bem. Às vezes até não agir, buscar o momento ideal e adequado para fazer. Porque tudo passa. Tudo passa, mas tem a finalidade do bem. Eu posso recomeçar, recomeçarei e conquistarei. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.